Senhor Deus, nosso Pai, nesta noite estamos felizes por Sua graça, pelo Seu poder que tem sustentado a cada um de nós. Sabemos que neste físico há uma vida, e esta vida provém do Senhor. Sabemos também, Pai, que neste físico sofremos dores, angústias, sofrimentos, são tantas coisas, Pai. E sabemos que isso foi devido ao pecado, e nisto manifesta a glória de um grande curador. E este é o Senhor, que tem cura para o nosso físico, tem ressurreição se Ele descer a tumba, tem vida eterna para o que verdadeiramente arrepende e toma o Senhor e tudo quanto tens para cada um que pode crer. Tu és nosso curador, Tu és o nosso Salvador, Tu és a vida eterna, Tu és o abrigo seguro. Venha confirmar a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Perdoe as nossas falhas, perdoa nos momentos da incredulidade, e rogamos como aquele centurião, Senhor, aumenta a minha fé, dá-me fé genuína, Senhor, fé perfeita, fé santa, aquela fé que é do tamanho do grão de mostarda, aquele grão que não será misturado, esta fé que não será misturada com credos, com dogmas, com pensamento próprio. Nos ajude, fale conosco, derrama sobre nós a Tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto estamos em memória, Senhor, daquele grande dia do Calvário, onde sofreste pena de morte, morrendo por cada um de nós, trazendo perdão, ressurreição e vida eterna para os nossos corações. Fale conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura então em Salmos, perdoe, né? Gênesis 45, do 4 ao 11. Gênesis 45. Amém? Glória a Deus. Gênesis 45, do 4 ao 11. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra,
e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar? Os irmãos só deixa preparado o Êxodo 8:20, depois nós vamos estar lendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Habitando na terra de Gósen. Vamos pensar um pouquinho nesta noite sobre isso. Habitando nesta terra. Vou ler aqui alguns parágrafos e depois nós entraremos nesta leitura. Então eu desejo ler da mensagem O Livro da Vida do Cordeiro, parágrafo 80 até o 86. O irmão Brana disse assim, era uma pergunta: a igreja passará pela tribulação? Parágrafo 80, então ele começa: eu disse, não, a igreja não pode passar pela tribulação. Ela tem de ir antes da tribulação. Muitas sombras. Veja que Noé, no princípio, o Antigo Testamento, tudo, e a lei agora era uma sombra dos bens futuros. Agora, antes que o período da tribulação viesse, primeiro, Noé foi o tipo que continuou, como a virgem adormecida, mas Enoque foi transladado pouco antes da tribulação vir. E Enoque foi tomado e não foi achado, pois Deus o tomou. O tipo da ida da igreja. E Noé o observou. Quando ele viu Enoque ir, ele sabia que era hora de entrar na arca para ser transportado pela tribulação. Ó amigo meu, num dia destes, Deus vai lhe dar sua chamada final. Então a porta vai ser fechada entre a misericórdia e o julgamento. Não fique fora. Entre agora enquanto pode. Não dê atenção para o que o mundo diz. Entre em Cristo
pois aqueles que estão em Cristo, Deus trará com ele. Está vendo? Então esta virgem sábia foi embora na trasladação. E estes outros que vieram bater na porta, o que aconteceu? O que sucedeu? A Bíblia diz: foram lançados nas trevas exteriores, onde havia pranto e lamento e ranger de dentes. E Israel, quando o período da tribulação chegou ao Egito, não havia uma coisa que veio ao Egito. Os israelitas, né? Porque eles estavam no lugar provido por Deus, gozem, nenhuma tribulação mesmo. Estão vendo? O resto deles estava na tribulação, mas estes não. Amém? A tempestade se aproxima, parágrafo 71. Entendo por meio da Bíblia que chegará o tempo quando aqueles que não estão morando nesta maravilhosa luz do sol, diz que as aves do céu se alimentarão com a carne deles. Diz que as enfermidades virão, às quais os médicos não poderão fazer oposição. São as pragas de Deus. Os médicos egípcios, os quais foram muito mais sábios que os nossos, eles não puderam impedir as pragas de Deus, nem tampouco lhes serviram seus adivinhos, nem seus personificadores. Necessitou-se de gozo e de poder de Deus para guardar o seu povo sob o sangue de um cordeiro. Hoje em dia, essa porta é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o refúgio, hoje em dia. Amém? Glória a Deus. Só esses parágrafos eu desejo ler. Já temos uma grande mensagem, né? Já temos uma grande mensagem. Um grande convite de Deus para conosco. Então, mediante a hora que nós estamos vivendo, nós estamos aqui para quê? Para que viemos nesta terra? Nós somos filhos de Deus. Estamos aqui para um propósito, e este é servir a Deus com todo o nosso coração. Deus, em seus atributos, em seus pensamentos, Ele nos viu desde a eternidade. É isso verdade? E hoje, então, você é a manifestação, a expressão de Deus nesta terra. Então, Deus vai nos tirando e separando de todas as coisas, conhecendo o plano de redenção, plano da salvação, tudo que está no Senhor. Qual é este plano? Deus salvando um povo, Deus tomando dentre os gentios, dentre as gentes, um povo para o seu nome. Então vamos tomando Deus nesta simplicidade e deixando Deus nos preparar para este grande rapto, né? Porque assim Deus está nos ajudando. Tem hora que a gente precisa falar mais forte sobre algumas coisas. Então vamos falar forte na enfermidade. Eu sei que os irmãos não têm problema e você tem fé na palavra de Deus. O irmão Branda disse para nós no primeiro selo que dificilmente nós temos fé para a cura divina. Ele disse em outras mensagens. Eu estou dizendo primeiro selo porque é o que eu lembro agora.
Se dificilmente temos fé para a cura divina, então nós precisamos ter uma fé de rápido. E é a mesma fé. É a fé do mesmo Senhor, porque o que te cura é o que te dá arrebatamento. E é o que vai te levantar na ressurreição. Não é uma fé diferente, é uma fé na palavra de Deus. Tanto a cura, a ressurreição, vida eterna, é a palavra de Deus. Não é verdade? Então nós precisamos tomar posição de fé. Quando nós tomamos esta posição, então Deus pode trabalhar conosco. Por fé. Por fé você reconhece que o Senhor morreu por você. É a lembrança nossa sempre do Calvário. É isso que vai nos arrebatar? Não é. Porque se for assim, o mundo inteiro sabe, né? Até o incrédulo, aquele que vamos dizer que é o ateu, o pagão, ainda que ele não crê, fala, descrendo ele diz, eles falam que Jesus morreu na cruz. Eu não creio nisso. Não é para ele. Ele pode fazer parte daqueles que nem têm o seu nome no livro da vida. É verdade? Os que não têm o nome no livro da vida não vai crer na palavra mesmo. Agora tem aqueles que têm o nome e se vendem pelas denominações e creem que Jesus morreu. Mas o verdadeiro e genuíno crente, ele não se vende, né? Então, sabendo disso, que Jesus veio, que ele morreu por nós, olhando a coisa minuciosamente, tomando Deus em sua palavra, Jesus veio para os seus eram judeus. Os judeus rejeitaram, mas todos quanto receberam, foram lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui estamos nós. Você crê? Então foi dado a você esse poder de ser feito filhos e filhas de Deus. Então, com isso, o que nós podemos perceber? Deus nunca veio ao mundo gentil. Ele veio para os seus. Por isso é a graça. Ele fechou, cegou os judeus e a graça se estendeu a nós. Estou falando isso, irmão, porque nós estamos sendo posicionados. Porque quando nós falamos de segunda vinda, que nós não vamos falar nisso agora, como que os gentios vão ter uma segunda vinda se Jesus nunca veio para eles? E nós estamos envoltos à graça. Então a graça nos salvou, nos perdoou e vai nos tirar no arrebatamento. Isso é um pensamento consciente, é só olhar dentro da palavra. Porque Deus veio tomar um povo dentre os gentios para o seu nome. Agora esse povo, ele é chamado de noiva, a família de Deus, que é formado pelos gentios, as 7 eras da igreja, onde a graça de Deus tem nos alcançado, onde você tem crido e foi lhe dada esta graça de ser feito filho e filha de Deus. Estamos contentes por isso, não estamos? Por ver esta graciosa graça de Deus manifestada através das eras em Cristo Jesus. Então agora eu quero tomar estas simples palavras, porque o profeta disse que a lei de Moisés é uma sombra do Novo Testamento. Se é uma sombra aqui, é algo real, né? Então nós lemos aí, quando José estava no Egito, foi vendido, em que ele já havia 2 anos de fome na terra, em que ele chamou a sua família, né? Seus irmãos foram comprar um trigo e foi-lhe concedido que eles viessem para o Egito. Agora eles foram colocados por José no melhor lugar. Vocês repararam na leitura da Bíblia? Foi colocado no melhor lugar. José é tipo de quem? Cristo.
Cristo nos chamou e nos colocou no melhor lugar. É nisso que eu quero que nós estejamos com o nosso coração voltado. No melhor lugar, lugar de segurança, lugar de vida, de prosperidade, lugar onde a maldição não atinge, as pragas não atingem este lugar. Que lugar é esse, irmãos? Nós estamos vivendo. Então nós vamos ver que Israel esteve neste lugar chamado Gósen. Ali foram abençoados só os homens, não, e todos os seus pertences. Estarás perto de mim, tu e teus filhos, filhos de teus filhos, as tuas ovelhas, tuas vacas e tudo que tens. Por isso é bom, tudo você coloca nas mãos do Senhor, né? Adquiriu alguma coisa, ore e entregue a Deus. Tudo na presença de Deus, tudo que tens. E ali sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome na terra. Então, não olhando pelo número dos anos, porque estava referindo lá a Israel, mas para nós, enquanto estamos na terra, Deus veio e nos chamou, nós sabemos que está ocorrendo. Então, olhando dentro da palavra e tudo o que acontece, esse plano de redenção, a salvação, como temos falado de trombetas, de trovões, né? Tem taças, tem pragas. Agora, o irmão Brana disse que estas coisas acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, né? Se nós pensarmos depois que a igreja for arrebatada, o que falta para cumprir, irmãos? Só Deus tratando com Israel e a besta manifestando e ele sofrendo a tribulação. Então todas as coisas têm que estar acontecendo, né? Nós temos as trombetas, temos as pragas. O profeta disse que aquelas pragas que caíram no Egito, elas terão que cair outra vez. Vai acontecer outra vez. Mas quando será? Será quando os 2 profetas estiverem trabalhando com Israel, porque eles que produzem estas maravilhas. Deus produziu através de Moisés e Elias, e Deus vai produzir outra vez através de Moisés e Elias. Então são as pragas. Mas então nós lemos aqui o profeta mostrando, mostrou sobre as pragas alguma coisa. Deixa eu ler o parágrafo outra vez. A tempestade se aproxima, 71. Entendo por meio da Bíblia que chegará o tempo quando aqueles que não estão morando nesta maravilhosa luz do sol. Que luz do sol? Luz do Evangelho de Cristo, né? Diz que as aves se alimentarão com a sua carne, ou com a carne deles. Diz que as enfermidades virão, as quais os médicos não poderão fazer oposição. Então o profeta diz: são as pragas de Deus. Os médicos egípcios, os quais foram muitos mais sábios que os nossos, eles não puderam impedir as pragas de Deus, nem tampouco lhes serviram os adivinhos, nem seus personificadores. Amém? Agora, que adiantará tanta sabedoria, os personificadores, e diante do que nós estamos vivendo? Falando de igreja, o irmão Brana fala no primeiro selo, que quando vem um mensageiro, Deus selou um grupo e caiu uma praga sobre o restante. Então veja, não é para todos. Quando chega aquele tanto que Deus viu, o resto vira praga. O que é praga é uma maldição, é enfermidades, e outro são chagas, certo?
Então o irmão Branda disse que aquela praga eles denominaram, Deus parou de trabalhar com eles. Uma denominação. Então, olhando dentro de essas pragas, olhando no Egito. Por isso eu falei para os irmãos deixarem aí o Êxodo 8 para nós lermos. Vamos ler agora. Êxodo 8, do 20 ao 22. Só que depois os irmãos leem em casa, começam no versículo 1, que aqui está falando das pragas. Esse capítulo 8 fala das pragas. Pragas de rã, de piolho, né, que Deus fez vir sobre o Egito. Êxodo 8, 20. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã, cedo, e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, e nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Amém? Então, olhando e considerando, quando Israel chegou no Egito, foi colocado na terra de Gósen, foi com José. Mas aqui já era com quem? Quanto tempo tinha passado, irmãos? Vocês lembram? Israel ficou peregrino e escravo no Egito por quanto tempo? 400 anos. Então vê que começou com Moisés, com José. José colocou eles em Gósen, e eles estavam em Gósen ainda por 400 anos. E agora Deus está tratando com o profeta Noé para tirar o povo de lá. E nesse tempo então começou as pragas. Pragas de piolho, praga de rã, água convertendo em sangue. E quando chega a última praga, ela é morte. Ela é morte. Então você vê, primeiro, naquela praga, na noite que ia acontecer a morte, Êxodo 12, Deus mandou eles matar o cordeiro e passar o sangue na porta. Então toda a casa que não tivesse debaixo daquele sangue ia sofrer a pena. Não importava se fosse israelita. E eles estavam em Gósen, mesmo estando em Gósen, então eles tinham que expor o sinal. O sinal ali era o sangue, porque o anjo da morte ia passar naquela noite. Então eles fizeram. Então você vê que ao continuar a caminhada, a morte foi só aquela noite? Não, aquela noite foi a morte dos primogênitos. Primogênitos de quem? Filhos, animais, de tudo que eles tinham. Certo? De tudo que eles tinham. Depois daquilo ali, Israel caminhou para a liberdade, não foi? Israel chegou diante do mar e estava vindo o Faraó e seu exército. Deus abriu o mar e eles passaram. Quando eles passaram, Faraó estava vindo, eles estavam no meio do mar. O que aconteceu?
A água fechou e eles morreram. Morte até o final. Vê? Aqueles que provocam a tribulação e eles morrerão dentro da tribulação. Agora aquela tribulação, Deus já disse que ela virá. Por isso nós não precisamos lançar maldição sobre ninguém, nem tormentos e nem juízo, porque já está determinado para o mundo. Então qual é o nosso papel? É graça para com as pessoas, é a misericórdia. Então Deus proveu um lugar seguro. Quando a praga caía sobre os egípcios, não caía sobre Israel. Nós sabemos, Deus mandou uma praga de trevas. Eles ficaram na escuridão por 3 dias. Podia palpar a escuridão. Não é isso? Quem? Israel? Não. O Egito. O Egito, não Israel. Para Israel era dia. Então, veja bem, não é para nós, mas a Bíblia diz que o sol vai escurecer. Deus está repetindo o que ele fez lá atrás, né? Deus está repetindo o que ele fez lá atrás. Onde? É na tribulação. O que vai acontecer com estes 2 profetas em cena? Será horrível e terrível se ficarmos para esta tribulação. Se ficarmos para essa tribulação, nós estamos nos preparando, sendo preparados por Deus para encontrar com Ele nos ares. Então, o que o mundo diz que é a segunda vinda de Cristo, na verdade, para nós os crentes, é a nossa ida a encontrar com o nosso Senhor nos ares. Por que que você vai e poderá subir a encontrar com o Senhor nos ares? E como que isso vai acontecer? Então algo tem que acontecer primeiro antes disso. Nós temos que andar na terra de Gósen. O que é a terra de Gósen? Lugar de proteção, de amparo, de bênçãos. Depois nós encontramos mais para frente, eu não deixei a escritura, em Josué, nós vendo então em Israel nesta terra, mais para frente, quando Josué passou a trabalhar, né? Deus tirou Moisés e agora incumbiu Josué. Josué estava lutando e matando pessoas em Gósen e cidades adjuntas e circunvizinhas, tomando os lugares, porque era o trabalho de Josué. A terra de Gósen, né, pertencia a Deus. A terra de Canaã, você vai ver que quando eles chegam em Canaã, eles têm que tirar o gigante, tirar o inimigo. E a terra prometida de Deus. Agora Deus tem prometido para nós o lugar que é Gósen, é Cristo. Onde nós estamos seguros? Não é em Cristo? Vamos entrar em Cristo, então você verá que quando nós entramos nele, você está protegido, você é abençoado, você e sua casa. Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Que casa? Todos os seus bens, toda a sua fazenda, tudo está protegido por Deus. Se algo não está acontecendo na nossa casa, algo errado, irmãos. Agora temos que olhar também sempre 2 lados. Nós estávamos ouvindo o irmão Gilson falando de Jó. Deus tinha um propósito na vida de Jó e estava provando para Satanás que ele tinha um crente. E que Jó estava sentindo? Onde ele estava sentindo suas dores? No corpo. E no corpo ele disse que naquele corpo ele veria a Deus. E ele viu, ele foi ressurreto. Ele foi ressurreto naquele dia e ele viu: o meu Redentor vive.
E ele viu aquele dia porque o Redentor o levantou. Mas nós podemos entrar então nesse Redentor que já tem nos trazido redenção. Se sofremos alguma coisa, irmãos, Deus pode estar provando para Satanás que você é um crente e você não tem lamúria, não tem queixas, não tem lamentos nos lábios. Você vive alegre, glorificando a Deus. Jó disse para sua esposa: se temos recebido os bens de Deus, por que não podemos receber os males? E o mal não vem de Deus, não é verdade? E mais, então ele prosseguiu firme em sua fé, sem vacilar e sem reclamar. E Deus testificou dele para o diabo: viu meu servo, homem reto e íntegro. Não foram os homens que disseram, foi Deus. E isso de Deus tem que achar em nós. Deus olhar para você, irmã e irmão, e falar: olha, Satanás, aquele é meu filho, aquela é minha filha. São pessoas retas e íntegras. Elas habitam e gozem, elas habitam em Cristo. E por elas fazerem isso, elas têm a minha proteção, têm a minha bênção, porque elas habitam no lugar que eu destinei. Agora podemos tomar o outro lado. Paulo disse que nós cumprimos o restante das aflições de Cristo. Cristo morreu por causa de quê, irmãos? Foi pelo pecado? Pelos pecadores? Você é salvo? Você vive em pecado ainda? Não. Filho de Deus não peca. Você está lutando para que isso? Para a vida eterna. Então você está sendo testemunho. Mas temos pessoas em nossas famílias, temos irmãos, tios, primos longes, pessoas que talvez nem conhecemos, né? São pecadores. Então você ainda tem aflições de pecadores, porque você os ama também. Dá para compreender isso? E muitas vezes olhando para o irmão, para a irmã, são pessoas fracas. Existe fraco em nosso meio? Claro que existe. É você, irmã, é você, irmão, isso não compete a nós. Por amor que temos um ao outro e por fé, nós olhamos um para os outros e dizemos: somos uma família, pessoas cheias de fé e virtude de Deus. Não é verdade? É assim que eu vejo meus irmãos e minhas irmãs. Não posso ver diferente. Mas você sabe que você tem as suas fraquezas. E se porventura você vê alguém, você achar que ela é fraca, cuidado. Se você achar que você é forte, cuidado. Né? Para o Senhor não existe forte nem fraco, existe filhos e filhas. Mas se é um ponto de vista, é algo para nos alertar. Se eu sou forte, eu tenho que compadecer do fraco. Se eu sou fraco, eu necessito da sua misericórdia, que você que é forte. Igual você é forte em que sentido? Você não vale, então você vai estar orando por mim. E Paulo diz: vós que sois fortes, suportais os fracos. Se a Bíblia diz, é porque eu tenho. Tudo que Deus fala, porque tem. Senão Deus não falaria aquilo. Quando Deus falou para Moisés: você vai descer o Egito, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Não é só você chegar lá e... Não. Vê? Então, irmãos, nós temos um adversário forte, e esse é o diabo. Ele vai endurecer, sempre querendo roubar de nós toda a bênção que Deus tem para nós. Então, nós estamos colocados aqui neste mundo, o irmão Brana disse, para o teste. Primeiro é o teste da palavra, você tomar Deus em sua palavra e crer nela. Quando isso procede, você toma Deus e você é firme e permanece com a palavra de Deus. Logo Deus vem para: esse é meu filho, eu tenho que morar nele.
tenho o prazer de habitar em você. Este é meu filho, em quem tenho o contentamento de habitar neles. Esses são os filhos de Deus. Mas você entrou em gozo, você entrou em Cristo. Irmãos e irmãs, se entramos em Cristo, não tem diabo, não tem olho gordo, né? Não tem feitiçaria, macumba que vai acertar você. Deus disse lá atrás: não há encanto contra Israel e nem feitiço contra Jacó. Olhando dentro de tantas coisas, se você começa a pensar o que Deus fez por nós, o que Deus faz, irmãos. Deus fez tudo e faz de tudo para chamar a nossa atenção. O diabo faz de tudo também para chamar a atenção e levar para o outro lado. Mas se entramos em Cristo, estamos seguros. Precisamos estar seguros. E quando você é convencido disso, então você fica preocupado em viver a sua vida pia, santa diante de Deus, sem pensar mal de ninguém. Você pensa em endireitar a sua vida e ajudar as pessoas, mas precisamos entrar em Cristo. Quando entramos em Cristo, não dependemos do mundo religioso nem financeiro. O mundo está em crise. Claro, é verdade que nós trabalhamos em uma sociedade onde cada trabalhador está envolvido no sistema econômico do país que envolve a política e era de Satanás. Mas com tudo isso, irmãos, temos que crer que é Deus que nos abençoe. Isso está em Cristo, não depende deles lá. Se o mundo está em crise ou não, o nosso reino é dos céus, é Deus que te abençoa. É Ele que acrescenta. Ele falou e Ele não mente. Ele não é filho do homem para que Ele minta. Precisamos ter isso em nosso coração, em verdadeira fé. O Senhor Jesus nos falou: buscai o reino dos céus, em primeiro lugar, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então vamos entrar em gozo, permanecer ali. Mas estamos voltando, juntando tudo, misturado, né? Voltando para Jerusalém, para o batismo do Espírito Santo. Quando chegamos em Canaã outra vez, que é o que Josué fez. Quando Josué fez, ele tinha que estabelecer a terra, dividir as tribos, dividir os dons, né? Aqui um tem um dom esse aqui, aquele. Então é o que Josué tinha que fazer, distribuir a terra. E Deus está nos estabelecendo nesta terra, neste Canaã. Mas quando ele chegou ali, tinha gigantes. Eles tiveram que tirar os gigantes. E nós temos que tirar o gigante da nossa terra, do nosso coração. Ela é habitat de Deus. Então você toma Deus em sua palavra, e Deus está estabelecendo. Enquanto estamos aqui no mundo, sem preocupações de grandes coisas, grandes movimentos, adquirir grandes coisas, não. O que Deus der para nós, tudo que Deus dá é grande, né? Tudo que Deus dá é grande, e ser agradecido, e assim nós estamos seguros. A qualquer momento vai cair a tribulação na terra, e a noiva não passa pela tribulação. Ela está no lugar seguro, no arrebatamento, né? Então o profeta disse o quê? Ele disse: se necessita de um gozo e de poder de Deus. Então, se nós estamos em gozo, necessitamos do poder de Deus para nos guardar. E é isso que Ele tem feito por nós. Você crê nisso? Você o ama? Você pode tomá-lo? Escondido em Cristo, e logo quando a tribulação está descendo e caindo na terra, a noiva está na glória. Ela está no palácio. O irmão Branco diz que José, quando ele
se apresentou aos seus irmãos, ele não levou a esposa nem os filhos. Ficou lá no grande palácio dele. Ele se mostrou para ele e disse: eu sou o vosso irmão José. Hein? Então o irmão Branham vem e mostra esse José, que estabeleceu voz para os seus irmãos. Agora veio e se apresentou a eles. Agora Jesus que veio e se apresentou à cidade de refúgio, de segurança, que é Cristo. Logo ele nos tirará no arrebatamento e vai se apresentar aos nossos irmãos judeus. Amém? Então nós estamos seguros. Quando cair a grande tribulação, tem caído, nós sabemos, tem havido tribulações, haverá fome, peste em vários lugares, enfermidades. Apocalipse fala que naquele dia da tribulação, eles pedirão a morte fugirá deles. Que hora horrível, irmão, você desejar morrer e a morte não te quer. Isso não é pouca coisa, isso está determinado por Deus. Cairá do céu pedra de um talento, choverá. Que é isso? Que é um talento, 40 quilos. Já pensou? A pessoa levando uma pedrada de 40 quilos. O irmão Branham diz que a grande prostituta e suas filhas serão apedrejadas, porque Deus ordenou assim em sua lei. Então veja, tudo isso são pragas que vêm na grande tribulação com os dois profetas. Por isso Deus está preparando um povo zeloso de boa obra. Que é zeloso de boa obra para Deus, irmãos? É pessoas que cuidam da sua palavra, toma Deus em sua essência e cuida daquilo ali na sua vida. Zeloso para com Deus, para com as coisas de Deus. Não é de qualquer jeito que nós vamos fazendo. Estão entendendo? Então vai chegar esse momento, mas nós temos juízos temporários, né? Julgamentos temporários, ou seja, por tempos. Olha aí, vamos ver um juízo que ele é bem temporário e a medicina não tem encontrado solução para ele. Qual que é mesmo? Mais antigo que nós temos. Apareceu AIDS, eles deu um jeitinho e as pessoas ainda estão sobrevivendo, mas tem um por nome de câncer, eles não acharam até hoje o que pode ser feito. E eu já li na mensagem que o irmão Branham disse: se o mundo, os médicos vivessem em união e amor, já tinha descoberto cura para o câncer. Veja, são juízos, são pragas temporárias. Isso é só para nós irmos vendo assim devagarinho, porque depois, né, devagarzinho, quando chegarmos mais à frente, então nós vamos entender o que é as pragas. Quando nós já entendemos o que é trombetas, né? São um relacionamento de coisas e acontecimentos que talvez focamos em um só sentido e Deus traz elas de várias maneiras. Então sabemos de muitas coisas que acontecem no mundo e são juízos temporários. E quando chegar na tribulação, eles acontecerão. Sabemos que é fim. É um momento que para os gentios não terá mais oportunidade. Porque oportunidade Deus ofereceu no tempo da graça, que são as 7 eras, desde Éfeso até Laodiceia. E em Laodiceia ele enviou o 7º anjo para mostrar estas coisas para nós, preparar o povo, né? A revelação para preparar. Ontem o irmão Raimundo estava lendo o parágrafo de Laodiceia, que quando o profeta, né, de Malaquias 4 viesse, ele faria 2 coisas. Ele converteria o coração dos filhos a seus pais, e ele revelaria os segredos, né, contidos dentro dos 7 trovões, verdades estas que vão converter o verdadeiro coração. Então a abertura da palavra, a revelação, é para nos converter, irmãos, é para
trazer nós de volta ao original, e assim nós estarmos estabelecidos por Deus em Gósen, Canaã. E quando nós estamos em Canaã, é batizado com o Espírito Santo, já não é nem você que vive mais, é Deus que vive em você. Porque quando nós entramos em Canaã, nós colocamos para fora todo espírito de grandeza, todo gigante de erro, de intelecto, de dominação. Tudo isso você põe a correr, e quanto mais você entra na presença de Deus, mais você se sente pequeno e incapacitado. E isso é a realidade que somos nós diante de Deus, desse Deus tão imenso e eterno. É como disse Deus em Isaías: estas nações para mim é menos que nada. Nós, na presença de Deus, sem o Espírito Santo, sem Ele, irmãos, nós somos menos que nada. Precisamos dele, precisamos estar nele, bem ancorados e seguros. Então, para isso, nós temos que habitar em Gósen. Que habitar em Gósen hoje é habitar na palavra de Deus. Deixar a palavra de Deus habitar em nós. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, nosso gracioso Deus e Senhor, nós te rendemos graças por sua bondade e por seu grande amor para conosco. Coloque a cada um de nós neste lugar seguro, Senhor. Tira de nós o nosso mau temperamento. Se há insubmissão, desobediência, Pai, tire isso do nosso coração. Ensina-nos a ser verdadeiros, ser retos, olhando sempre para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, desta vida que estamos vivendo. Desejamos estar plenamente cheios, Pai, da sua presença. Como tu fizeste no princípio, criaste Adão e ele tinha somente a sua natureza, Pai. Aquilo perdeu, acabou. O Senhor veio se tornando homem, carne humana e morrendo, para lavar o nosso coração de todo mal, de todo pecado, e assim o Senhor poder habitar em nós com o teu Espírito Santo, voltar nós à eternidade, para sermos dirigidos, guiados pelo teu grande Espírito. Venha guiar a cada um de nós. Nos perdoe. Como ministro diante do Senhor, eu me apresento com aquele sangue do Cordeiro, Pai, e apresento toda a congregação ao Senhor. Perdoe a cada um de nós, Pai, nossas fraquezas, fracassos que tenha havido, e aumente a nossa fé. Quando o pecado rodear, possamos olhar para a sua palavra e fugir deles. Abençoa o teu povo, Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos.